Abra sua Bíblia, irmãos, em Atos, capítulo 19. Esse mês, irmão, nós começamos a falar sobre a avaliação da vida, de vida. Como você avalia a sua vida? O pastor Oswaldinho falou no último domingo uma palavra maravilhosa. E hoje nós vamos falar sobre Atos 19 e Atos 20. Pegar alguns pontos e nós vamos falar sobre o anúncio das boas novas de Jesus. Que Paulo chegou naquele local anunciando o quê? Boas novas de Jesus. Quem queria ser igual Paulo hoje, irmão? Deixa eu ver aqui, quem é corajoso. Você queria mesmo? Você queria mesmo? Passar por prisões, açoites, em todo lugar que você chegava, você não sabia o que ia acontecer com você? Lá não tinha, irmãos, ar-condicionado, lá não tinha carro, de cidade em cidade ia de navio, e não sabia o que o Senhor tinha preparado para eles em determinado local. Hoje, irmãos, é fácil pregar o evangelho. Hoje é ótimo cantar, né, Edu? Louvores a Deus. Naquela época cantavam na prisão. Hoje, irmãos, é fácil a gente pregar a palavra de Deus. E quando a gente chama muitas das pessoas, irmãos, vamos no determinado trabalho, vamos ajudar o departamento, vamos lá fora anunciar Jesus, que nem no final do mês, que dia, acho que é o último sábado do mês, Ruth, que vai ter aqui um workshop, um treinamento para evangelismo, um treinamento para a pessoa evangelizar lá fora. Eu quero ver quantas pessoas vai vir. Ninguém quer evangelizar lá fora, irmãos. É mais fácil evangelizar aqui dentro da igreja, falar do amor de Deus aqui dentro da igreja. Mas vai ser um desafio, irmãos. Eu gostaria que você participasse desse trabalho aí que nós vamos implantar. É um treinamento aqui dentro da igreja e depois vão sair na rua evangelizando as casas para se treinar. Vamos falar sobre as 4 leis espirituais. Então nós convidamos os irmãos que gostam de evangelismo, tem que gostar, para chegar nas pessoas, falar do grande amor de Deus. Amém? Vamos lá, irmãos. Atos 19. Abriu sua Bíblia aí? Nós vamos ler parte a parte. Nós vamos ler agora do capítulo 19, do verso 1 ao 7. Então nós vamos dando sequência. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram, ao todo, umas 12 pessoas, 12 homens. Eu olho esse texto aqui, irmãos, começo a ver, e vejo, irmãos, infelizmente no dia de hoje, quantas pessoas falam: pastor, eu aceitei Jesus. Você aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo. Eu me batizei. Oh, legal, me batizei. Mas muitos, irmãos, não buscam o batismo da promessa. Hoje está tão difícil as pessoas buscarem o batismo da promessa, os dons do Espírito. Porque muitos, sabe por quê? Porque muitos não têm uma vida regrada diante de Deus. Como Deus vai nos abençoar, vai nos encher, se a nossa vida não está preparada, nosso coração não está pronto para receber. Paulo chega aqui, ele chega em Éfeso, e primeira pergunta que ele faz: vocês receberam o Espírito Santo? Eles nem sabiam o que é Espírito Santo. Hoje muitos não sabem ainda, irmãos. Imagina naquela época,
Eles nem sabiam o que é Espírito Santo, não tinha comunicação só através de carta, quando os navios chegavam na região, ou mensageiro via cavalo, via qualquer coisa da época. Então era totalmente difícil. Hoje a comunicação é instantânea. Nós estamos aqui, estamos falando a palavra de Deus, e se você filmar um pedacinho aqui, já está na outra parte do mundo. É muito rápido. E Paulo chega e fala: vocês receberam o Espírito Santo? E eles falam: nunca ouvimos falar sequer do Espírito Santo. Desta forma quebrou-se a religiosidade daquele povo, que só criam no batismo de João. Até então só criam no batismo de João. Paulo chega e muda totalmente a situação. Agora imagina, irmãos, a pessoa já fala: já me batizei. Agora chega Paulo e fala: vocês têm que se batizar do Espírito Santo. Mas o que é isso? Nunca ouvimos falar nisso. E quando Paulo coloca as mãos sobre eles, aí vem o poder do Espírito Santo, como desceu lá em Pentecostes. E Deus, o Espírito Santo, sela com a promessa. Começa a falar em novas línguas. E o povo começa a se alegrar na presença de Deus. O que fizemos aqui na sexta-feira, nos alegrando na presença de Deus, cantando ao Senhor e orando aqui juntamente com o povo. Tínhamos umas 120, 130 pessoas aqui. E eu falei para os irmãos que na próxima, dia 31, eu tenho certeza que essa igreja vai estar, mais da metade da igreja vai estar aqui orando. E o fogo começa a incendiar, irmãos. Quanto mais brasa, mais fogo. Mais brasa, mais fogo. Você vai tirando a brasa, o que vai acontecendo? Vai apagando, vai apagando. Sabe aquele carvão que, homens, aquele carvão que você põe na churrasqueira e em vez de ficar vermelho, fica branco? Já viu isso? Fica aquela camadinha branca por cima. Ou o carvão safado. Ele não dá calor. Ele não expele calor. Mas quando aquele carvão vermelho, você vê realmente o que acontece. Rapidamente você passa uma picanha ali. Rapidamente. Não vou falar isso aí antes do almoço. Glória a Deus. Voltando à palavra, irmãos. Trazendo aquela igreja, irmãos, que não tinha vida, Paulo trouxe vida no Espírito Santo, falando do amor de Deus àquelas pessoas que estavam ali aguardando alguma coisa acontecerem. Pois a partir de agora estavam cheios do Espírito Santo, acabando com aquela mornidão que eles estavam. Quantas igrejas a gente vê ainda na mornidão, irmãos, que não creem na promessa do Senhor, não sabem o que é o Espírito Santo. Quantos que ainda estão dessa forma? E nós, irmãos, graças ao Senhor, estamos aqui nos reavivando, cada vez mais, nos enchendo da graça e do amor de Deus. Vamos lá para o 19, do 8 ao 12 agora. Continuando a sua Bíblia aí. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles endureceram o coração e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra de Deus. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Olha quanto ensinamento, irmãos, em pequeno espaço, pouco tempo que estava ali, Deus pegando o apóstolo Paulo e começando a mexer, a agitar aquelas pessoas que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Ele ensinou sobre o reino com coragem durante 3 meses naquele local, foi à sinagoga, conversava com aquelas pessoas, aqueles 12 homens estavam ali, e outros que depois vieram até criticar o trabalho dele, com eles, e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Quando nós pregamos o Evangelho, irmãos, falamos do amor de Deus, vamos nas ruas, vamos nesses projetos que nós temos na igreja, Igreja sobre Rodas, nós fazemos o quê? Nós falamos das grandezas de Deus. Nós não prometemos nada como muitos prometem. Venha para Jesus
que a sua vida vai mudar totalmente. Venha para Jesus que você vai ser transformado, curado. Não, nós falamos do grande amor de Deus. Venha para Jesus que sua vida vai melhorar. Sua vida vai ser transformada pelo poder de Deus. Isso sim, nós podemos garantir. Porque o Senhor realmente, Ele nos garante isso na sua palavra. Alguns eram teimosos, não acreditavam. Será que existe gente teimosa hoje? Tem, né? Tem muitos que não querem acreditar na palavra de Deus. Você leva o evangelho a tantas pessoas, muitos não querem acreditar que Jesus muda a vida dele. Como esse menino que eu falei sobre a droga, ele falou, eu quero ser mudado. Mas tem muitos que você fala do amor de Deus, você leva a palavra a um drogado, ele fala, não, essa vida para mim está ótima. Eu não quero mudar, eu quero continuar dessa forma. Mas a gente vê, irmãos, Paulo ensinando, orientando, mas muitos ali eram teimosos. Imagina a mente daquelas pessoas naquela época. Eles estavam meio cauterizados, irmãos, pela religiosidade. Eles não queriam mudar. Você vê quando Jesus pregava nos lugares, quantos não queriam mudar, eles queriam cura, queriam libertação, mas não queriam ser mudados. Porque a palavra muda, a palavra transforma as pessoas. Alguns eram teimosos, não acreditavam, e em frente dos outros falavam mal da igreja do Senhor. Caminho ali que Paulo fala, nessa parte aqui, nesse texto, é a fé cristã, a igreja que estava sendo implantada ali naquele local. Ele estava pregando a palavra. Paulo abandonou a sinagoga e levou os discípulos à escola de Tirano, porque estava tendo muita confusão ali, para falar diariamente sobre a palavra de Deus, ensinar aqueles discípulos realmente a palavra. Porque estava tendo muita controvérsia, e ele falou, não, vamos a outro lugar, vamos à sinagoga, e lá eu quero ensinar vocês a palavra de Deus. Durante 2 anos, ficou ali ensinando a palavra de Deus. Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais, que ele usava para trabalhar, e os levavam para os doentes, tocarem e ficavam curados, outros os espíritos maus saíam. Irmãos, Paulo era um trabalhador, todos os lugares que ele passava, inclusive nesse texto mesmo, você vai ver, no capítulo 20, ele fala que onde ele passava, ele trabalhava, fazendo tendas, confeccionando tendas, e esse avental e lenço que ele usava, devia suar, muito calor, o avental ele se protegia para poder fazer as amarras, as tendas, alguma coisa. O pessoal pegava esses aventais e lenço dele e levavam até as pessoas que estavam doentes, e as pessoas eram curadas. O poder estava no avental? O poder não estava no avental. Mas a fé da pessoa era tanta, irmãos, aqueles discípulos dele, falaram, nós vamos levar esse avental lá e vamos tocar na pessoa, ela vai ser curada. Eles tinham tanta fé como aqueles 4 homens que desceram naquela casa. Nós vamos descer lá e Jesus vai curá-los. É da mesma forma, irmãos. Agora tem tanto lenço ungido por aí, pastor? Sem unção. Tem tanto lenço ungido sem unção, sendo vendido por aí. Sai fora dessas coisas, irmãos. Sai fora dessas coisas. O Senhor que te cura, é o Senhor que te livra, é a oração nossa, através do Espírito Santo que vai até os lugares, como foi lá no quarto do Dazaev aquele dia, e deu aquela mudada na vida dele. Não sentiu mais nada, né, Aurélia? Glória a Deus por isso. É oração, irmãos. A oração feita por um justo vale muito. Imagina aquela multidão que estava aquele domingo orando por ele. Paulo treinou aqueles homens fazendo isso durante 2 anos, até que todos da província da Ásia, judeus e não judeus, ouviram a mensagem do Senhor. O que importa a nós, irmãos, como Paulo fez naquela época, é propagar o reino de Deus. Não é ficar só para nós. Eu tenho Jesus comigo. Você tem que expor Jesus para os outros. Você tem que falar do amor de Deus aos outros. Falar do amor que você tem, desse Jesus que enche o seu coração a outras pessoas. Qualquer oportunidade, irmãos, na fila do banco,
Em qualquer lugar que você vai visitar um amigo, vai vender alguma coisa, chega no cliente, dê oportunidade. Lógico, você não vai chegar falando de Jesus, mas tenha sabedoria. Mas na hora certa, quantas pessoas você depara, fala assim, você chega no local, a pessoa já vem, hoje a situação está terrível, passei por isso, a noite não foi boa, tal. Aí é a hora de você entrar com a palavra de Deus. Mas se você não conhece a palavra de Deus, como você vai falar? Se você não conhece, precisamos conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, para poder falar do que nós sabemos. Vamos lá para o verso 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os demônios, os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhe respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, esse chega a 50.000 dracmas. Nesse texto, irmãos, a gente vê a autoridade que Paulo tinha, tanto em ensinar para curar enfermos e expulsar demônios. Ele não tinha medo, irmãos, de demônio, não tinha medo de pessoas, não tinha medo de autoridade, não tinha medo de rei. Ele chegava e proclamava o Senhor. Lógico, ele chegava numa cidade, irmão, ele queria saber o contexto da cidade. Ele era esperto, ele era um homem letrado, um homem vivido. Ele chegava em qualquer cidade, ele queria saber como que era a situação da cidade. Aí ele sabia onde ele ia atacar, de que forma ele ia introduzir o reino de Deus, a palavra de Deus. Nós, irmãos, Deus nos dá estratégia, Deus nos orienta, nos fala e nos usa com autoridade para falar do seu grande e poderoso amor. De que forma nós estamos evangelizando pessoas? Que autoridade nós temos para evangelizar pessoas? Você tem a autoridade de Deus, do Espírito Santo, para evangelizar pessoas. Evangelize, fale do amor de Deus, proclame as boas novas, irmãos. Não cesse, estamos chegando nos últimos dias nessa terra, vamos continuar proclamando boas novas do Senhor, vamos continuar falando do amor de Deus, não vamos parar, é através da música, é através da palavra, é através da oração, vamos proclamar boas novas. Sendo que 7 homens, filho de um judeu chamado Seva, grande sacerdote dos judeus naquele local, quiseram usar o nome de Jesus para expulsar espíritos maus, dizendo a eles, pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Irmãos, com a autoridade que Deus nos deu, é para expulsar demônios em nome de Jesus, não é aquele que Paulo prega, aquele que o pastor Oswaldinho prega, aquele que eu prego, é em nome de Jesus. Você tem autoridade para expulsar os demônios, você tem autoridade para curar pessoas em nome de Jesus. E colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados. É isso que o Senhor quer te usar. Deixa Ele te usar, irmãos. Deixa Ele te usar. Não reprima o espírito. Vemos nisso a autoridade que Paulo tinha sobre os demônios. Certa vez um espírito mau disse a eles, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Foram espancados, ficaram nus e perna para quem tem. Não ficaram ali. Por quê, irmãos? Porque eles não estavam trabalhando em nome de Jesus. Você tem que ter a autoridade do Senhor Jesus na sua vida para agir conforme Ele quer. Amém? No capítulo, no 17 ao 20, nós lemos aí até o 19, né?
Aí no 20, ele fala: dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Devido ao acontecido, foram tomados de temor tanto os judeus quanto o grego, que viviam em Éfeso, e o nome de Jesus era engrandecido a cada dia. Muitos que creram confessavam e declaravam suas más obras. Grande número dos que praticavam ocultismo reuniram seus livros e queimavam publicamente. O calculado valor dos livros eram 50 mil dracmas. Uma dracma, irmãos, naquela época, a moeda, deles, era equivalente a um dia de trabalho de um homem. Você imagine 50 mil dracmas. Os livros eram um valor equivalente a 50 mil dracmas. Imagine 50 mil trabalhadores. Era o valor que eles queimaram ali em livros de ocultismo e de feitiçaria que tinham naquela época. Então a gente vê, irmãos, Deus trabalhando através de Paulo, que muitos aceitaram o Senhor como Salvador, Cristo como Salvador, mudou de vida, pegaram tudo que tinha e levaram lá para ser queimado. Dessa maneira a palavra de Deus se fortalecia, onde vimos nesse período batismo no Espírito Santo, um processo de discipulado, Paulo orientando aqueles discípulos na sinagoga, lá no meio daqueles homens que estavam contrariando a palavra de Deus, no meio daqueles homens turrões, duros de coração, mas muitos entenderam o chamado para levar o evangelho avante. Deus chamou você, querido. Deus chamou você, irmã, para levar esse evangelho avante. Ah, pastor, mas eu não sei ainda o dom que eu tenho. Ore a Deus e peça a Ele. Peça a Ele de que forma Ele quer te usar. Senhor, como o Senhor quer me usar nas suas mãos? É para ajudar onde? A área social da igreja? É para ajudar onde? No diaconato? É para ajudar onde? Peça ao Senhor. Tem irmãos que eu despertei o dom deles. É pintores aqui comigo. Vem me ajudar aqui. E vem vários irmãos. A gente desperta muitas vezes na pessoa alguma coisa. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei. Mas sabe fazer. Sabe fazer alguma coisa. Sabe cuidar de criança. Sabe trabalhar em outro ministério. Atos 20. 20 do 20 ao 35. Continue na Bíblia, irmãos. Vocês também sabem que fiz tudo, no verso 20, do capítulo 20, que é o 2020. Vocês sabem tudo, também sabem de tudo para ajudar. Desculpa, vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o evangelho e ensinando publicamente nas casas. O que é tudo para você, irmãos? O que era tudo para Paulo? Tudo, irmãos. Ele não tinha medo de ser preso. Ele passava necessidade. Ele passava afronta. Ele era injuriado, era açoitado. Mas ele fazia tudo, mesmo dessa forma. Ele fazia tudo para pregar o evangelho. Fazia tudo para ganhar almas para o reino de Deus. Não olhava a distância, não olhava a dificuldade, não olhava se o navio estava em condições ou não de viajar. Ele fazia tudo para alcançar os perdidos. Que trajetória, irmãos. Que trajetória. Hoje se faz aquela trajetória ali de avião. Você vai parando acho que nem é mais fácil talvez de navio ainda, ou talvez até de veículo, de carro. Avião, tem lugares que dá para ir tranquilo, mas se fosse hoje, como seria? Quantas vezes Paulo voltaria nas igrejas hoje? Se naquela época ele já voltava de navio, determinado tempo voltava, 2 anos, 1 ano, 3 anos, ele voltava. Hoje a frequência seria muito maior. Muitos tentam imitar Paulo, plantando igrejas em vários lugares, indo visitar. Glória a Deus por isso. E que tenha a visão que ele tinha de evangelizar pessoas. Em determinado momento do ministério de Paulo, especialmente ao entender que não veria mais os irmãos das várias igrejas que o ajudou a plantar, o apóstolo resolveu chamar os presbíteros de Éfeso
para lhes prestar orientações. O primeiro aspecto da missão da igreja é a pregação do Evangelho. Igreja, irmãos, estava vendo esses dias, pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Oswaldinho postou na liderança da igreja, ele falando sobre uma igreja, ela não se fortalece, ela não firma os seus passos, se ela não tiver oração e palavra aqui no púlpito. Oração e palavra. Então a gente vê, irmãos, nós temos que estar firmados nessas duas coisas. A verdadeira palavra de Deus, genuína como ela é, pode ser simples, pode ser amplamente ministrada, mas é na palavra. Não falando coisas que não se devem em púlpito e também praticando a oração, buscando ao Senhor a cada dia. Então o primeiro aspecto da missão da igreja é a pregação do Evangelho. No verso 27, diante daqueles líderes, Paulo diz que anunciava, ensinava e testificava. Olha aí, ele anunciava a palavra, ele ensinava a palavra e ele testificava do que Deus tinha feito na vida dele e na vida da igreja onde ele tinha passado. Do Evangelho do Reino, que é o mesmo Evangelho de Jesus, pois Jesus é o próprio Evangelho, a boa nova de Deus para a salvação dos pecadores. Aprendemos com o grande missionário que devemos pregar todo o desígnio de Deus, todo o propósito de Deus, vontade de Deus. Temos que pregarmos em todo o tempo. Não perca tempo em anunciar a palavra de Deus. Surgiu a oportunidade, fale para sua amiga do amor de Deus. Fale para sua amiga que Jesus é o caminho, que Jesus é a saída para a situação dela. Ah, o meu amigo está em pânico. Fala de Jesus, que Jesus pode tirar ele do pânico. Precisa de um acompanhamento psicológico? Sim, mas Jesus pode mudar a vida. Mas é você que tem que anunciar, é você que tem que falar. Traga a pessoa na igreja para receber oração. Não, vou levar você lá que os pastores vão orar por você. E você vai ser liberto. Como aqueles amigos, traga a pessoa até Jesus. E Jesus faz a obra. Nós estamos trazendo os amigos aqui, ó. 1000 amigos aqui. E Jesus vai fazer a obra. Muitos daqui vão se converter. Muitos daqui vão mudar a sua vida, sua atitude. No verso 21, a pregação exige o chamado ao arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. A resposta ao chamado é que haverá aceitação da parte de muitos, mas também rejeição, tribulações, prisões e até morte por causa do testemunho de Jesus. Paulo foi perseguido tanto por judeus como por gentios. Tantos daqueles que eram dele, quanto outros de fora, ele foi perseguido. E hoje, irmãos, não é diferente. Nosso missionário Leandro está lá no Irã. Esses dias ele ligou, falou: pastor, ore por nós. A mala está pronta. A mala está pronta para ir embora. Não sabemos a hora, o momento. Só que não temos dinheiro para ir. Uma passagem de retorno, 12 mil reais. Marido, esposa, 2 crianças. Não é fácil, irmãos. Você quer ser missionário? Olha lá, a situação que está. Estamos orando. Tem muitos irmãos ajudando. Mas estava lá pregando o Evangelho, falando do amor de Deus em terra estranha. Esse Evangelho salvador deve ser pregado a todas as pessoas, judeus, gentios, e em todos os lugares, publicamente e também de casa em casa. Perante seu ministério de testemunhar da graça de Deus, no verso 24, com fidelidade e perseverança, é que o apóstolo convoca os presbíteros ou bispos, pastores, líderes, com função pastoral, a que cuidasse do rebanho comprado com o sangue de Cristo. Então nossa função, irmãos, é cuidar de vocês, é cuidar do rebanho de Deus. E nós queremos fazer com muito amor, muita clareza, porque sabemos que Deus vai nos cobrar muito mais de nós do que de vocês. Porque nós estamos com a palavra, nós estamos ensinando. Quando subimos aqui para falar do grande, poderoso amor de Deus. Faz parte do cuidado pastoral estar alerta contra os falsos ensinos, dos falsos mestres, que se levantariam dentro da igreja. Vocês conhecem quantas igrejas têm tantos problemas, se dividem por falsos mestres, doutrinas erradas. Um quer seguir uma doutrina, outro quer seguir outra doutrina, outro quer
se engrandecer, outro quer crescer, outro quer ser, outro quer ir num pedestal que não é dele. Se Jesus te chamou, irmãos, para orar, ore. Jesus te chamou para pregar, pregue. Jesus te chamou para cuidar de pessoas, cuide. Cada um na sua vocação, cada um naquilo que Deus te chamou. Mas faça com amor, faça com graça. Como Paulo realizou o seu apostolado nos aspectos missionário, doutrinário e pastoral? Sabe de que forma? Com humildade. Embora ele devia ser meio turrão, irmãos. Porque você vê o contexto da palavra, meio turrão, meio bravo. Mas para aqueles homens que ele pregava ali, tinha hora que você tinha que ser bravo, ser turrão, para que eles entendessem a palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa está depressiva. E tem hora, irmãos, outro dia o irmão falou assim, opa, eu precisei falar com a pessoa assim, bem bravo, porque estava em depressão, para ela se levantar, que isso não é a vida que Deus quer para ela, tal. Mas falei com muita autoridade. Talvez Paulo usava dessa forma também. Falava com a autoridade de Deus, para que aqueles homens crescem no Evangelho de Cristo, que Cristo era o Salvador. Com humildade, lágrimas, o apostolado dele, com lágrimas, provações. Paulo não era bonzinho ou romântico, irmãos, quanto ao seu ministério. Ele sabia o que esperava das pessoas. Muitos receberam a palavra com alegria, mas outros reagiram com uma veemência à perseguição, uma força e perseguição. A obra de Cristo exige denúncia, dedicação e renúncia. A obra de Deus exige dedicação e renúncia. Muitas vezes tenho que renunciar a algumas coisas tão boas. Se Deus te manda você para outra cidade, manda o líder, o pastor, o pregador para outra cidade, ele tem que largar tudo e seguir o mandado de Deus. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Não sabe o que vai encontrar naquele lugar. De que forma vão recebê-lo? Mas muitas vezes nós podemos esquecer alguma coisa, deixar para trás alguma coisa na nossa vida, para que possamos alcançar coisas melhores que Deus tem preparado para nós. A banda sobe, por favor. Vigiando também, irmãos, para que a cobiça e a avareza não tomem conta do coração. Vigie, irmãos. Vigie. Ele falava disso aí. Vigia, gente, vigia. Para que a avareza não tome conta do nosso coração. Para que a cobiça não tome conta do nosso coração. Hoje se dão mais valores às coisas do que a Cristo. Se apega-se mais às coisas deste mundo do que a Deus. Vamos dar lugar mais ao Espírito Santo. Vamos dar lugar mais a Deus. Paulo já estava falando isso lá. Paulo frisa também o lado social, quando fala do socorrer aos necessitados. No verso 34, 35. Pois o Evangelho é para a pessoa toda, alma e corpo. Recorda assim as palavras do próprio Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Nesse final do ano nós temos aquele trabalho maravilhoso com cestas. Esse ano não vai ser diferente. Tanto trabalho social que tem. Eu estava fazendo a programação da Igreja Sobre Rodas. Estava vendo os lugares que a gente vai esse ano. E a gente vê, irmãos, a vontade e a garra que os irmãos têm em ir. Que no mês de fevereiro nós vamos lá no Vale do Ribeira. Lá no meio dos índios. Vamos levar alimento, vamos levar palavra, vamos levar ação social. Não sei o que nos espera lá, mas vamos lá. Vamos com um ônibus para lá. Então, querido, o que Deus te chamar, coloque em prática. Deus colocou no teu coração, coloque em prática. Ajudar pessoas, cuidar de pessoas. Jesus fez tudo para nos resgatar, dando sua vida por amor a nós. Jesus fez tudo, deu sua vida, morreu por nós, ressuscitou, está na glória, aguardando o Pai o liberar para vir buscar seu povo. Paulo deu tudo dele para anunciar, curar, salvar pessoas para o reino de Deus. Você tem dado tudo para o reino de Deus? Você tem dado tudo para a sua família? O que é dar tudo? Tudo de si. Você tem cuidado da esposa? Tem cuidado bem dos filhos?
Você tem se mostrado um bom pai? Um bom filho? É tudo de você para a sua família. Dá tudo de você para o reino de Deus. Ah, pastor, eu não vou ficar 24 horas na igreja. Lógico que não vai. Mas quando você sente de fazer algo para o reino de Deus, faça com dedicação, com amor. Dê tudo de si para fazer a obra de Deus. Tem muitos irmãos que vão nesses projetos que a gente vai, irmãos. Eles chegam lá e ajudam, e faz as coisas acontecer, e desmonta, e monta a caixa de som, ajuda tudo que a gente está fazendo ali, e monta painéis. Vai com amor, vai com garra para fazer a obra de Deus. Então faça tudo de melhor, dê tudo de melhor para o reino de Deus, dê tudo de melhor para a sua família. Você sabe o que Deus está falando com você. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, ó Deus, essas poucas palavras. Paulo falou muito naquela época com aqueles homens que não queriam dar o coração ao Senhor, homens que o julgavam, homens que o criticavam. Embora Paulo, em todos os lugares que ia, sofria perseguições, sofria injúrias, açoites, mas ele sentia uma grande alegria em poder dar tudo dele para o Senhor. Ele não se importava com a vida dele, Senhor. Ele se importava em propagar o teu reino. E nós hoje, como estamos, ó Deus, diante de ti? Muitas vezes nos preocupando mais conosco, preocupados, Senhor, em trazer o pão de cada dia para a nossa casa, e sabendo que as demais coisas o Senhor acrescenta em nossa vida, mas nós nos preocupamos demais, esquecemos do teu reino. Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, como tu usaste, Senhor, Paulo naquela época, que tu possas, Senhor, usar-nos nesses dias. Não vamos ser um Paulo, mas vamos tentar imitá-lo. Vamos tentar ser um pouquinho de Paulo. Hoje não temos açoites, hoje não temos, Senhor, muitas vezes outros tipos de acusações, mas temos críticas, temos rejeições. Senhor Deus e Pai, nos dê graça, Senhor, e sabedoria, para que possamos, Senhor, a cada dia estar na tua presença. Queremos só dar o melhor de nós para o teu reino, fazer o melhor para o teu reino. Ó grande Deus, eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem cuidado de nós. Que nossa família seja cuidada, Senhor. Que nós possamos dar o nosso tudo para a nossa família. Não é dar tudo para os filhos, é saber o que dá para os filhos, para que eles não se percam um dia de amanhã também. Ó grande Deus, vem nos orientar, vem nos ajudar, pois queremos, Senhor, estar a teus pés a cada dia, falando das tuas grandezas, Senhor, a tantas pessoas. Perdoa nossos erros, ó Pai, perdoa nossas falhas. Estamos aqui diante da ceia do Senhor, diante do pão, do suco, de uva, simbolizando o teu sangue. Ó Deus Todo-Poderoso, nós pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor consagre este pão, Senhor, que seja a bênção para a vida dos teus filhos. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor possa estar curando, o Senhor possa estar restaurando. Ó Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, consagra este pão e consagra também, Senhor, esse suco de uva, que agora, a partir de agora, simboliza o teu sangue. Que seja a bênção para cada um de nós, e o Senhor seja engrandecido, exaltado e glorificado. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus nós te agradecemos. Os diáconos, por favor. Glória a Deus.